Bom dia! Hoje é domingo, dia 24 de novembro, quase 10 horas, faltando menos de um minuto. A gente aqui organizando, porque hoje nós teremos uma live super especial. A live do livro da semana, Ikigai, e é uma live entrevista, a live que eu vou dar com a minha querida amiga, a Fátima, minha amiga do Rio de Janeiro, e a gente vai estar junto aí. Deixa eu ver se tá. Fatinha, tá dando para ouvir bem? Já tá tudo certo? Um pouquinho menos de alguns segundos para começarmos pontualmente às 10 horas. Agora sim. Então sejam todos bem-vindos. Bom dia a todos. Dia 24 de novembro. Vamos fazer uma live entrevista. Daqui a pouco o pessoal começa a chegar. Fatinha, eu vou tentar te adicionar aqui para a gente conseguir. Seja bem-vinda. Se recebe o convite aí, Fátima, para entrar. Aê, agora sim. Aqui a câmera. A gente só não tá te vendo, Fatinha. Pois é, não sei o que aconteceu. Estamos te ouvindo, mas não estamos te vendo. A câmera está aberta, não sei se é um delay na internet. Vamos lá. Bom dia, Ismael, seja muito bem-vindo. O pessoal que está chegando. Hoje teremos, então, a live entrevista. Fatinha, você quer tentar sair, voltar? Sim, vamos fazer isso. E, vamos falar hoje sobre Ikigai, as técnicas japonesas, né? Com aparecer. É, Virar a câmera e voltar, Fátima, para ver. Estando tecnicamente, faltar esse tempo, a gente dá um segundo a mais, sem problema. não apareceu. Aê! Agora sim! Nada como uma filha poderosa. Exatamente, muito bom, muito bom. Quem tem família tem tudo já diz o nosso Ikigai, né, Fatinha? Verdade. Bom dia a Vamos lá, todos. então. Vou correr, porque parece que uma hora é muito tempo, mas a hora que a gente vê, passou, né? Bom dia, É verdade. Kelly, bom dia, Bela. Vamos lá. Fatinha, rapidamente, tem um pessoal que já acompanha, né, me acompanha desde lá da época da pandemia, já conhece as lives, talvez já te conheçam também, porque você também está comigo junto desde aquela época. Mas faça uma apresentação rápida, seja muito bem-vinda, obrigada pela disponibilidade, eu sei que a sua agenda também é super corrida, mas se apresente para que o pessoal conheça. Ah, Beijo, nossa, universitários, foi mesmo, né, Bê? Nossa amiga aí de estudo, resultado da vida. Então, se apresenta, Fátima, para o pessoal saber quem é você, né? E se você já quiser falar um pouquinho do seu interesse pelo autoconhecimento, pela autopesquisa, né, e principalmente pelos livros, que o nosso objetivo principal é motivar e instigar vocês a lerem mais. Em primeiro lugar, queria agradecer, gratidão a todos, né, principalmente a Renata, né, que é também uma motivadora da leitura. E eu queria me apresentar minhas características, porque tem pessoas nesse momento que estão só ouvindo, né? Então, eu tenho olhos claros, eu tenho cabelo curto, ele está loiro no momento, né? Porque a gente faz um pouquinho de luzes com o tempo, né? Para melhorar um pouquinho mais a cor do cabelo. Eu tenho 1,62 m, eu tenho pele branca, eu tenho 50 anos e peso aproximadamente 92 quilos. Então, só para as pessoas saberem, né?
Eu sou casada há 33 anos, eu tenho 3 filhos. Minha formação é enfermeira, né? Hoje, né? Atuo na área da qualidade, de um hospital privado. E eu tenho desejo de tudo que eu aprendo, eu compartilhar. Então, isso é um pouquinho de mim. Muito bom, maravilhosa. Tá aprendendo sempre, ensinando sempre. Bom dia aí, o pessoal que chegou depois, a Sandra, a Fabi, sejam todos muito bem-vindos, tá? É, Fátima, Ikigai, né? Você que me apresentou e mandou o livro, a gente está sempre fazendo essa troca. Eu já consegui comprar, já consegui ler. O que que significa o Ikigai e por que esse livro? Né? Qual o que motivou, o que chamou a atenção desse livro, sem dar spoiler para as próximas Não, páginas, fica tranquilo. próximas páginas. Na verdade, eu vi a palavra Ikigai numa palestra que eu fui, eu não conhecia, né? E aí, quando eu fui ver a definição, me chamou a atenção, né? Porque tem a ver com o propósito meu de vida pessoal e profissional. Então, na verdade, ao ir nas bibliotecas, que eu gosto muito do livro na mão físico, né? Eu passando na livraria, eu olhei e falei, gente, Ikigai. Então, na verdade, eu não encontrei o livro me encontrou, entende? E aí, Renata, eu gostaria que você, né, porque assim, para mim a definição, ela é clara para mim, mas eu gostaria que você lesse exatamente a pauta que você colocou lá no resumozinho que você fez. Tá. Então, o próprio livro traz, né, o autor Kenmoji, vou aproveitar para falar um pouquinho dele, né, ele é um neurocientista, um escritor japonês, tem muitos artigos, outros livros publicados, mas esse acho que é um dos mais famosos, né, das publicações dele. E o livro, ele fala os 5 passos para encontrar o seu propósito de vida e ser mais feliz, que a gente vai falar na sequência. E o resumo, né, do que é Ikigai, que é muito mais do que uma definição, Ikigai é um conceito, é uma filosofia, mas como que a gente pode resumir de acordo com o que o Ken traz para a gente no livro? A palavra japonesa que descreve os prazeres e os sentidos da vida. Para os japoneses, é um motivo para se levantar de manhã, algo que mantém o entusiasmo e a alegria pela vida. Então, é aquilo que nos move, né? A gente fala muito de propósito em todas as áreas que a gente traz, os livros aqui, seja da área de vida, da enfermagem, do cérebro, do direito, do comércio, a gente fala de propósito de vida, né? Então, o Ikigai, ele é mais essa filosofia que move a gente, né? Que faz a gente ter um sentido, às vezes é um conjunto de coisas, não é uma única coisa, né? Mas é exatamente o motivo com o qual, ou pelo qual, pelos quais a gente acorda toda manhã. E aí, Fatinha, vamos então falar sobre esses 5 passos, né? Vamos começar pelo primeiro passo do Ikigai, que é o começar pequeno. E aí eu diria, né? Como começar pequeno e por que começar pequeno? Então, assim, a definição para aquilo que eu entendi para mim, para minha vida, porque eu acredito que os livros, eles sempre remetem àquilo que você está vivenciando no momento. Então, buscar esse começar pequeno é começar pelo autoconhecimento. É você olhar para si, para você transformar. Porque para você transformar o outro, você primeiro tem que transformar assim. Então, eu dei como exemplo, começar nos pequenos detalhes. Então, assim, principalmente quanto que é inegociável. Então, os meus princípios, os meus valores, as minhas virtudes, eles são inegociáveis quando que aquilo, para mim, é valor. Então, eu coloquei isso como um exemplo de começar pequeno, entende? E talvez seria uma primeira técnica, né, Fátima? A gente saber o que importa para a gente, quais são os nossos valores, quais são os nossos princípios, porque a gente precisa ter uma referência, Com né? certeza. Algo que nos faça enxergar, quer saber se o que é pequeno, se realmente é pequeno ou não, porque às vezes o que parece pequeno para o outro é valiosíssimo para nós, né? Com certeza. Fazendo uma analogia aí, tipo uma pérola, um diamante, né, que tem um valor muitas vezes imensurável, ainda que seja um objeto, às vezes, desse tamanho assim, né? Então, a gente entender o que cada coisa significa para a gente.
E aí, eu não sei se você quiser falar mais alguma coisa sobre esse primeiro passo, senão eu já passo para o segundo passo, né? Não, Porque tem muita coisa pra falar. a verdade é assim, como eu falei, né? Tem coisas que na vida tem que ser objetivo. Então, neste momento, quando eu pensei em começar pequeno, eu pensei nisso, sabe? São os pequenos detalhes, ser exemplo nos detalhes, né, em cada um. Então, assim, esse detalhe das minhas virtudes, para mim olha, até aqui sou eu, daqui para cá, não. Entende? E o porquê não, né? Porque não é só falar não. Não, você tem que explicar o conceito, o porquê daquilo. Então, eu fechei esse primeiro conceito dessa maneira. Podemos passar para o segundo. E aí vamos para o segundo passo, então, que é libertar-se. O que significa libertar-se? Como libertar-se? É, então, como eu falei, eu tenho 50 anos, em termos de profissão, eu tenho 23 anos, sou casada, tenho 33, e eu posso dizer que de um tempo para cá que eu estou aprendendo a me libertar. Então, o que seria um exemplo? Buscar o autoconhecimento, acreditar em mim. Eu, eu, porque às vezes a gente não acredita na gente, a gente espera o reconhecimento do outro para a gente fazer alguma coisa. Então, eu estou começando a olhar para mim. Então, o libertar-se é isso, é acreditar em mim, ou seja, você precisa acreditar em você, né? E o que o conhecimento, o autoconhecimento, ele te liberta. Agora, o como, aí você vai ter que procurar, porque é, não tem um bolo pronto, não tem uma receita de bolo pronto, né? E eu posso aí agradecer, né, nesse momento a Renata, né? Porque a gente já conhece, a gente já se conhece há alguns anos, né? E a sua live, eu já disse isso para você, a sua live faz parte do meu PDI na instituição que eu trabalho. Eu coloco lá, todo domingo, live do livro. O que eu aprendi hoje com esse livro? E eu falo isso para as pessoas. Então, assim, é libertar. Então, assim, se eu posso dizer que o seu canal, né, também tem seu canal no YouTube, eu estou conhecendo a Renata, eu conheci ela nos bastidores, e hoje eu estou conhecendo a Renata na rede social. E que a rede social precisa de profissionais como você, que traga conteúdo de valor, entende? Então, para mim, é, eu estou me sentindo libertada por esses conhecimentos que eu venho adquirindo, que eu busco, mas que as pessoas também me dão. Bom, isso não estava no script, hein, Patinho? Não vai me deixar emocionada ao vivo aqui, hein? Mas é isso mesmo. Eu penso que até um pouco do que o Emoji faz aqui, nessa questão da liberdade, é esse desenvolvimento, né, do autoconhecimento que traz para a gente uma autoconfiança. E essa autoconfiança é a gente realmente saber quem a gente é, por que a gente faz as coisas do jeito que a gente faz, ou como a gente faz, por que a gente prioriza, por exemplo, um livro, uma live, né, uma busca pelo conhecimento do que outros prazeres, né? Porque não quer dizer que está certo ou que está errado, mas o que nos motiva a fazer determinadas escolhas e o quanto que esse nível de autoconfiança realmente é libertador. E aí a gente não está falando de dinheiro, ainda que o dinheiro importe, a gente não está falando de status, ainda que o status importe. Então, assim, não é desvalorizar ou tratar com menos-valia aquilo que realmente é um valor. Às vezes um valor pessoal, às vezes um valor social, às vezes um valor econômico. Mas é saber o nosso papel dentro disso do que é valorizado. Porque às vezes um valor, você falou assim, um traço nosso, né, algo que é valioso para mim, que é interessante para mim, pode não ter a mesma definição, a mesma riqueza para o outro. E essa liberdade de eu defender aquilo que é valor para mim, ainda que o outro não compreenda ou não concorde, diria assim que é impagável, né? Com certeza. Como eu gosto de dizer, o resto o Mastercard paga, né? Mas esse tipo de liberdade realmente não tem preço. E aí a gente vai então para o terceiro passo do Ikigai, que é harmonia e sustentabilidade. O que você pode trazer para a gente em relação a isso, Fá? Então, o que trouxe para mim, dentro do contexto do livro e até do que eu acredito, é que interação com as pessoas, compaixão, respeito a tudo e a todos, motivar a si em primeiro lugar, motivar ao outro, um trabalho em equipe, buscar parcerias. Porque quando você fala em harmonia,
Primeiro, como eu falei, você tem que ter uma harmonia para si, né? Você tem que ter aquele equilíbrio emocional dentro de si. E quando você fala em sustentabilidade, a sustentabilidade emocional ela é a primeira, né? Porque você fica assim, a saúde, né? Vamos dizer assim, você busca aquilo que é sustentável para você primeiro, né? Cabeça, corpo e mente, né? Como a gente fala, né? Então, eu trouxe isso como um resumo para mim, né? E principalmente na área que eu atuo, que era da saúde, que é aquilo que cada vez mais as pessoas estão ficando adoecidas, né? Da forma mental, né? E o que nós podemos fazer para melhorar isso? A gente, repito, a gente não vai dar, não tem a receita do bolo, ó, faz isso que vai melhorar, não. Mas com pequenas pílulas, como um livro que você uma vez falou, olha, pílulas do conhecimento, aos pouquinhos a gente pode buscar trazer para a pessoa essa harmonia, né, dando pequenas pílulas, e essa sustentabilidade, né, no mundo corporativo, principalmente, né, que cada vez mais estão adoecendo as pessoas, os profissionais. Não porque eles querem, mas é porque talvez também eles precisam olhar para dentro das suas organizações e saber o quão a capital humano é importante para aqui, né? Então, eu remeti muito essa parte do livro a isso, né? Quando a gente fala hoje, né, da ESG, né, que está em voga aí, né, sustentabilidade e tal, mas sustentabilidade material, ótimo, perfeito, tem que ser mesmo pensar no planeta, mas e a sustentabilidade do ser humano, entende? Como ser humano, né, olhar para dentro de si, o quanto que aquele profissional pode, pode adoecer aquela pessoa, e adoecer a si e a família, né, por conta disso, entende? Por conta de que não está sendo. Aí a gente vai dar os spoilers, porque vai ter mais coisas aqui, mas é só uma pequena pílula da reflexão para as pessoas que estão aqui, ou que depois, com certeza, vão assistir essa live, e todas as vezes que precisar, por favor, volte nela, que eu vou voltar sempre. É isso mesmo, né? E a gente fala bom dia, Michele, bom dia, André, o pessoal que está entrando aí. E a gente fala, né, Fátima, como é importante isso que você trouxe. As pessoas estão adoecendo muitas vezes sem perceber. Tem, Com né? Olha, certeza. já está no esgotamento, num burnout, muitas vezes em função do ritmo de trabalho, às vezes até em frente a atender essas necessidades do grupo, do amigo, da família, essa condição aí de não tanto, usufruindo tanto da sua liberdade em função daquilo que é prioritário para você e para sua vida, né? Verdade. E, e eu achei interessante que você trouxe quem traz também no livro, ele dá muito exemplo, né, da cultura japonesa, né, em função da própria temática, mas assim, dessa ação e desse olhar para o outro e para o todo. A parte, eu acho que vai interagindo os passos, né, não é um e depois o outro, ou só começa o outro depois que um está atendido, né? Eu acho que tem ali uma harmonia até entre eles, porque assim, a partir do momento em que você fica melhor, em que você está mais saudável, você enxerga o outro diferente e você está mais apto a ajudar o outro, né? E a compreender o outro. Às vezes não é, e é bom que não seja fazer pelo outro, né? Fazer a parte dele, mas ajudar a fazer com que ele enxergue qual é a parte dele. E, se possível e se necessário, contribuir para que, né, ele também se conheça, que ele também seja, desenvolva essa autossustentabilidade que você trouxe, né? No livro ele até fala da sustentabilidade do planeta, uma coisa que me chamou muita atenção é uma passagem que ele fala lá que eles fazem, eu não sei se é num templo, em algum lugar, que eles criam um caminho onde o pessoal varre as folhas para criar esse caminho para os turistas passarem. E o cuidado com que eles têm nessas folhas que eles, né, com essas folhas que eles estão varrendo, colocar ali no Um pé das árvores. respeito. Um respeito. Gente, isso chamou a É, atenção de uma forma é. que eu falei, em tese a gente vê assim, né? Tá varrendo é o lixo, é o que não presta mais. E aqui não, têm essa preocupação, têm esse cuidado com o uso que vai ser feito, até daquilo que está inadequado no ambiente, ou que realmente, como a gente fala, né, no jargão, não presta mais. Mas como renovar isso, como fazer prestar aquilo que naquele contexto não te valia. Então, isso me chamou muita atenção. Comecei a ver diferente, enxergar diferente algumas coisas essa semana. Às vezes que a gente vê que não é que não tem mais valia, só está no lugar errado, ou no contexto errado,
ou com a pessoa errada, né? Então, a gente pode também ajudar a se transformar e transformar nesse sentido. A gente pode falar, Renata, fazer também uma comparação com os lixos recicláveis, né? O que para a gente joga fora é meio de sustentabilidade de famílias que são menos favorecidas, né? Então, eu quando jogo hoje, aqui no meu condomínio ainda não tem, né, essa separação, é uma coisa que a gente vai trabalhar aqui, que é a separação dos lixos, né? Lá embaixo, né, na parte que eles guardam os lixos, quando eu chego do meu trabalho, eu vejo as pessoas, né, na rua, pegando, eles separando, aquilo me incomoda muito. Eu ainda não tive, isso é uma coisa que eu preciso trabalhar dentro do meu condomínio, levar isso para quem gere aqui o condomínio, e a gente trabalhar essa divisão sustentável e poder ajudar e pensar que aquela pessoa que está buscando lá fora está buscando um alimento para sua casa, né? Então, quando a gente fala em sustentabilidade, como eles falavam lá no Japão, que eles pegam aquelas folhas que caem das árvores e depois eles pegam aquelas folhas com todo carinho e colocam numa outra árvore para que aquela folha seja o sustento daquela, tipo, troca de energia, chega de arrepiar, arrepiar. É lágrima nos olhos quando você lê o livro. E é um livro que é para a vida. Ele tem que fazer parte da cabeceira da gente. É verdade. E assim, eu estou aprendendo, Fátima, cada vez mais. Eu estou num projeto que tem relação com o gás e agora tá na moda, né? O combustível do futuro, as ondas e tal. E como que eu, no caso, era ignorante referente a que tudo pode ser reciclável. E é exatamente tudo, né? Mesmo. Então, assim, grandes filósofos já falavam, né? Da vida nada se cria, tudo se transforma. E como isso é verdadeiro, e como isso deveria fazer parte do nosso ikigai, da nossa vida, para nos trazer harmonia frente a essa sustentabilidade, tudo que a gente pode transformar para melhor na nossa vida, né? Às vezes eu estou longe aí de um projeto, mas na minha realidade é o que você está trazendo, é no meu condomínio, é na minha casa, é aquilo que eu deixo de estar no meu dia a dia e assim vai. Mas vamos lá. Então, o quarto passo do Ikigai é a alegria das pequenas coisas. Acho que isso tem muita relação com o começar pequeno. Na verdade, com tudo, né? Você começa pequeno, você se liberta, gera mais harmonia, sustentabilidade e acaba realmente valorizando e enxergando diferente, sentindo essa satisfação íntima, essa felicidade plena e essa alegria das pequenas coisas. Fala mais pra gente, Fábio. Então, eu vou dar 2 exemplos da minha vida, né? É, há pouco tempo, só um minutinho. Há pouco tempo, na minha área de atuação, eu tinha que saber fazer algumas coisas que eu não tinha de formação, eu não tinha. E aí, de tanto eu ser cobrada por isso, né? Apesar de não ser diretamente minha função, mas como liderança eu tenho que saber fazer para poder cobrar, eu voltei para a sala de aula para fazer um curso de Excel. Fiquei 11 meses, todo sábado, de 7 a meio-dia, dentro da sala de aula para aprender. O meu problema, gente, era a fórmula de Excel, aquilo dali acabava comigo. E eu falei, gente, não, peraí, eu tenho que saber. Então, o que é alegria para mim? É quando alguém hoje me chama para resolver uma fórmula de Excel. Eu pareço criança, aquelas crianças que vêm no livro, eu me sinto. Falei, gente, como eu estou realizada. Entendeu? Quando meu filho me chama, mãe, me chama aqui para somar aqui numa planilha, eu, peraí que eu vou te ajudar. E uma outra coisa, né, é que assim, eu ia para o trabalho, sempre assim, com batom e acabou. Aí o meu marido falou assim, eu quero você, eu desejo, quero, mas assim, você tem que se maquiar. Falei, mas eu não sei me maquiar. A minha filha que sempre me maquiou. Eu passo um batom e acabou. E me entrei na internet, busquei lá, maquiagem acima de 50 anos. E comecei a me maquiar, e não falei nada. Cheguei no meu trabalho, todo mundo, o que houve? Nossa, como você tá linda. O que tá acontecendo? Eu falei, agora é assim, entendeu? Vou para frente, vou me maquiar. Então, assim, essa alegria, ela tem que estar na gente. Então, às vezes, eu falo assim, se alguém falar assim, nossa, me pegou pesado aquele lápis. Eu falei, gente, 5 horas da manhã, sem o óculos, né? Porque você se maquia sem o... Eu não consigo me maquiar. Dizem que existe um óculos aí para se maquiar. Ainda não cheguei, eu já vi na internet. Mas... Então, assim, são pequenas coisas que estão me fazendo felizes, né? E é um agradecimento, é uma pessoa chegar para a gente e falar, nossa, muito obrigada, né, por esse elogio que você me deu. Eu tive um resultado de uma profissional do trabalho, que no primeiro momento o resultado dela não estava bom e eu mostrei para ela porque que não estava bom, que ela tinha que melhorar. E aí eu queria dizer
para ela o quanto que ela melhorou em 4 meses. Só que era o feriado e eu não consegui falar com ela, porque eu gosto de falar, né? Quando não, para chamar o vídeo. E uma coisa que tocou no meu coração no dia 20, no feriado, de manhã cedo, eu estava indo sair com meu esposo, eu mandei um áudio para ela. Falei, olha, não vou te mandar uma mensagem, foi um áudio, esse áudio. E mandei para ela, né? Muito obrigada, tá? Não tinha diferença que você ia conquistar aquilo, então eu precisei ser uma ponte para você. E ela falou para mim, você ganhou o meu dia. Obrigada por ser ponte de inspiração. Então, assim, não que você espere do outro, mas é bom também você elogiar o outro, para que o outro reconheça que ele estava numa fase ruim, mas que ele melhorou. Então, buscar alegria é isso, é nas pequenas coisas, mas a primeira alegria que tem que estar em mim. É o meu cabelo que estava grande, fui pro salão, cortei, botei ele curto, porque eu gosto, assim. Meu marido não gostava, não. Mas aí, eu estava grande, ele, claro que você vai cortar. Vambora, tem que cortar. Entendeu? Então, assim, e o meu filho, mãe, você precisa fazer o cabelo. Porque eu estava num momento que eu não estava olhando para mim. Então, não só esse livro, mas um outro, que chama-se Essencialismo, que leio muitos livros, mas o essencialismo e depois o Ikigai fez com que eu tivesse assim, uma mudança de paradigma na minha vida. É maravilhoso, Renata. E no final do livro fala, né, que você tem que fazer o Ikigai e escolher uma pessoa. A minha meta é fazer com meu esposo agora, quando eu sair de férias, dia 2 de dezembro. Vai ser 21 dias fazendo com ele. Todo dia você tem, né, uma missão a fazer lá. Então, assim, eu pego com meu esposo para ser meu parceiro. Muito bom. É isso mesmo. Bom dia, Lu. É muito legal, porque assim, quando que a gente tem pequenas coisas nas 24 horas do nosso dia que se a gente não prestar atenção passa batido, né? Eu gosto muito da Fátima porque ela sempre foi didática, assim, né, Fátima? É assim, ó, gente, uma fórmula de Excel. Às vezes tem gente que vai assistir a nossa live e fala assim, gente, mas uma fórmula de Excel não pode ser motivo de uma pessoa, mas né? O quanto que às vezes você dá bom dia. Eu, uma vez, né, tenho essa minha história aí, com a paixão pelos livros, forçando mais nos últimos aí 4, 5 anos. É, eu gosto muito de livros. E às vezes a gente acaba, né? Eu adoro ganhar livros, gosto de dar livros também. E eu, às vezes, dou livro para as pessoas, né, parece que não leram, deixaram lá encostado e tal. E a semana passada eu estava assim, eufórica. A Marcela até falou, mas para de falar isso um pouco, né? Porque eu vi uma pessoa que eu dei um livro, a pessoa lendo o livro e ela foi publicando aquilo que importava para ela, as páginas. Eu falei, gente, que delícia você dar um livro para quem está lendo. A Fatia sempre faz isso, né, Fátima? Às vezes eu não dou, ela conta lá pelas lives do livro que foi indicado e ela publica ou me manda mensagem e tal. Então, como é gostoso, né? Parece que não é nada. E eu queria destacar aqui, Fátima, uma coisa que você falou que eu acho que realmente faz diferença na nossa vida, que é a demonstração. A demonstração do afeto, a demonstração do reconhecimento, a demonstração da alegria, a demonstração, né, de que a pessoa importa na nossa vida, o quanto que cada vez mais está fazendo e vai fazer diferença. Porque às vezes tem coisa que a gente acha que não precisa falar, né? Então, você está aí, né, mais de 30 anos casada, né? Então, assim, mas é óbvio que eu amo meu marido, mas precisa ser dito, né? O amor precisa ser dito, precisa ser demonstrado. E isso faz diferença para continuar sustentando um casamento saudável, né? E não quer dizer que o casamento saudável não tenha altos e baixos, não tenha briga, não tenha gente que sabe, né? Mais de 10, 20 anos de convivência. Mas quanto que isso é importante? Então, você está trabalhando com uma pessoa, a pessoa melhorou, você cobrar da pessoa e você falar para ela, olha, você está vendo como é que você está fazendo diferente? O quanto que isso importa e o quanto que isso traz alegria, não só para a gente, mas também para o outro. Então, as nossas pequenas coisas sejam fonte de alegria para as outras pessoas. Isso também faz muita diferença. Bom dia, Emerson, Marcelo, meu bem. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente nessa live entrevista, a primeira do ano, já no final do ano. Fatiga, faz tempo que a gente não faz live entrevista. Vamos então para o quinto passo, tá? Para quem está chegando agora, a gente está falando dos 5 passos do Ikigai. Primeiro é começar pequeno, segundo é libertar-se, terceiro, harmonia e sustentabilidade, quarto, a alegria das pequenas coisas, e agora a Fátima vai falar o quinto para a gente, estar no aqui e agora. Por que que isso é relevante, Fátima? Por que que isso importa? Então, a minha área é trabalhar a gestão de processos. Só que processos são feitos por pessoas.
Então, se eu não engajar, se eu não escutar, mas não é aquela escuta, é escutativa. É aquela que você olha nos olhos, que você pega na mão, que você olha no olho, né? Porque às vezes a pessoa fala, não, pode falar que eu estou te escutando, eu estou respondendo aqui no WhatsApp, ou então qualquer coisa. Isso não é. Então, às vezes, quando vem alguém me procurar, né? Ah, porque o processo deu isso, deu aquilo. Eu falei, tá bom, como é que estava o seu dia nesse dia? Pô, eu não estava bem. Eu vim de um outro trabalho, foi difícil. Ou alguém que me liga e fala assim, olha, eu quero tomar um rumo na minha vida, mas eu gostaria da sua opinião. Eu falei, olha a responsabilidade que a gente tem, gente, de dar uma decisão para o outro. Então, quando a gente fala estar no aqui e agora, é quando alguém te pedir uma opinião, né? Um apoio, uma tomada de decisão para a vida do outro. Eu tive oportunidades, né? E eu falava assim, é isso mesmo? 6 horas da manhã, eu estou dentro de uma padaria, né? Com a pessoa. Eu falo assim, então, eu não estou te dando essa responsabilidade para você mudar a minha vida, mas o que você me disser vai ter um grande valor. E eu não dormi a noite toda anterior a isso, pensando no que dizer e como dizer. E aí essa pessoa foi para um outro estado, saiu, largou tudo aqui. Aí eu falei, gente, o quanto que apesar de eu falar de processo na minha carreira, e eu sempre disse isso, e Renata me conhece, né? Gestão de pessoas é aquilo, na verdade, é o capital humano de uma organização, né? De uma empresa. E falando de pessoas até mesmo no seu convívio, no seu relacionamento e casamento. O quanto que você quer ao seu lado, né? Seu esposo, pessoas que vão agregar valor, que está no aqui e agora, não é aquela pessoa que é, sabe, a gente chama de, os jovens falam, mimizenta, né? Gente, olha só, vamos falar a verdade. Eu falo com meu esposo, quando eu estou brigada com ele, eu falo assim, ó, você sabe que eu não sou, vou demonstrar algo que eu não sou. Não, eu falo, não vou. Eu tenho meu compadre, a minha filha mais velha, que dizia assim, gente, sabe que a comadre é demais, se ela não estiver bem, eu já sei que ela não está bem. Porque ela fala, ó, brigamos, mas tudo bem, daqui a pouco está tudo bem. Eu não saio com meu esposo na rua. De cara, a gente já fica sem se falar alguma coisa, mas assim, o que eu quero dizer? Você não pode sustentar algo que na internet está muito. Todo mundo está sorrindo. Quando você fecha a câmera, ninguém olha um para o outro. Eu falo com meu esposo: olha só, o casal ali. Mas eu não estou julgando ele. O que eu estou querendo dizer é: meu Deus, dá vontade de chegar assim, vem para cá, senta aqui com a gente para gente bater um papo. E isso eu estou falando porque eu também posso, de alguma maneira, estar fazendo isso. Né? E aí, quando vai para a mesa do almoço, você pega o celular e eu falo com meus filhos: cara, larga o celular, deixa o celular, vamos ali. Mas eu também faço isso às vezes. Eu faço também, às vezes, só um minutinho. Eu estou me policiando quanto a isso, né? Porque a gente não pode dizer para o outro aquilo que a gente não faz para si. Lembra que eu falei de ser exemplo? Então, a gente tem que ser exemplo nas pequenas coisas. Então, é isso. Eu desejo, sempre, quando alguém me procurar, né? Como pessoa, em primeiro lugar, e como profissional, que eu esteja naquele momento que ela precisa e que eu tenha a melhor forma de falar, porque existe o que falar e a forma de falar, né? Ontem eu assisti numa live sobre felicidade, foi falado sobre isso, né? Você pode falar uma coisa muito boa, mas de uma forma agressiva, e você pode falar uma coisa muito agressiva, mas de uma maneira que vai ser saudável, vai ser um bálsamo na vida daquela pessoa. E eu acredito que no dia que essa pessoa tomou a decisão de vida dela, eu tentei ser o meu melhor para ela. E me preocupo sim, porque existe aquela coisa de preocupação. Eu de vez em quando ligo para ela, pergunto, e aí, tá tudo bem? Não, tá tudo ótimo. Por quê? Porque você acaba, é como um filho, né? Você acaba, um filho, um grande amigo que você se preocupa. Então, eu desejo ser um legado por onde eu passar, seja como pessoa e como profissional. E estar no aqui e agora é uma representatividade disso. E o quanto que a gente é exemplo, às vezes até sem saber, né, Fatinha? Você falou Exatamente. muitas redes sociais, né? E as pessoas cobram a gente por isso, quando a gente tem a oportunidade de encontrar, né? Ah, mas você falou que estava tudo bem, você estava lá postando um bom dia feliz e não estava tão bem assim. Então, quanto que a gente precisa estar no aqui e agora com mais autenticidade. E isso está fazendo falta na vida das Com pessoas, né? Por um certeza. lado, acaba sendo bom, porque a gente que preza por isso, ou tenta ser mais autêntica, mais verdadeira, acaba virando um bom exemplo em função de que tudo hoje em dia pode ser maquiado, filtrado, né? Eu sou da turma do hashtag no filter, né? Eu eventualmente põe algum filtro nas
fotos e tal, porque eu acho que a gente está precisando de mais verdade, né? Na vida de modo geral, mas principalmente nas mídias, na rede social, onde a gente pode maquiar de maneira mais fácil aquilo, quem a gente é, aquilo que a gente está vivenciando. Você estava falando, eu lembrei de uma experiência que eu tive com uma pessoa conhecida, que ela é muito ativa, né? Faz parte do trabalho dela, as redes sociais, e aí ela foi encontrar um parceiro num estado, numa cidade, e a pessoa chegou, comentou, prazer, fulano e tal. Nossa, como você é diferente pessoalmente. E a pessoa ficou intrigada com aquilo. Então você vê, é, que a gente seja diferente quando as pessoas nos conhecerem para melhor. Mas não porque a nossa imagem é uma e, na verdade, a gente é outra pessoa. Então, assim, como que faz diferença? Esse estar aqui agora, esse se reconhecer, esse ser exemplo e querer ser e demonstrar quem você realmente é, né? E aí, Fátima, eu já vou passar a próxima pergunta, que eu acho que tem a ver com isso, que é em relação ao significado, né, dos prazeres da vida. O que você pode aprofundar sobre a questão de descobrir, definir e apreciar os prazeres da vida que tem significado para você. Então, ele traz no livro vários exemplos, né? E aí eu queria que você trouxesse isso até para instigar o pessoal a ver também como que isso se deu na sua vida, ou como que a gente faz para descobrir isso, né? Para conseguir vivenciar isso. É, então, assim, né, quando a gente fala de momentos da vida, eu não gosto muito, eu nunca gostei de aprender pela dor, sabe? E eu só olhei para mim como ser humano porque eu senti dor na alma, né? Dor de alma e dor física, né? Então, assim, aquela cabeça não pensa, o corpo padece. Então, os prazeres da vida, eu botava assim, ó, trabalho, família e saúde. Hoje é saúde, família e trabalho. Então, os prazeres da vida e definir foi isso. Fátima, mas você dá tua cabeça? Não, não vou mentir. Foi pela dor. E eu gostaria muito que as pessoas não aprendessem pela dor. E aí, mas por que você falou isso? Não, sim, eu senti dor mesmo, dor no corpo, dor de ficar muito tempo numa posição, né, de não ter um mobiliário adequado na minha casa para fazer algumas atividades minhas pessoais mesmo, tem nada a ver com o trabalho. Mas eu dava valor muito mais ao trabalho do que à minha família. E detalhe, ouvir da minha família que, cara, mãe, você parece uma máquina. Você não olha pra gente, você não sabe. Então, assim, olhar meu filho quando eu abro a porta, às vezes está dormindo, bom dia, boa tarde, ou até meu esposo que falava para mim. Então, assim, hoje, eu não vou mentir para você que eu ainda tenho um pouco de dificuldade, né? Porque aquele grau de ansiedade de você querer fazer o melhor, o melhor, o melhor, o melhor. Só que, assim, o meu horário é de 7, no meu trabalho eu vou às 4. Estou aos poucos tirando isso, entendeu? De depois das 4, até assim, fazer um curso meu, né? Até meu filho falou, mãe, você já está com 50, tem tantas pós-graduações, está na hora de se aposentar. Eu falei, meu filho, eu não vou me aposentar para estar sempre estudando. Igual aquele outro livro que eu te falei sobre aprendizado contínuo, né? Você até vai fazendo uma live com ele, se eu não me engano, você comentou, né? Que eu te indiquei ele, que você que disse que eu nem lembrava, achava que você conhecia ele. Oi, do contato. Isso, Alexandre, E aí, é isso, sabe? Você não pode dizer para o outro aquilo que você não faz para si. Então, esse aprofundar é isso. Eu até comentei, eu falei, gente, eu nunca marquei médico durante a semana de trabalho. Eu sempre marquei médico depois das 4 da tarde, então sábado. E vou te dizer, é um desespero, que é uma vontade de sair do médico direto para o trabalho. Agora não, olha, marquei meu médico 11h30 e 11h45, porque tinha vaga, não é porque eu quis, né? Mas é olhar para mim. Então, essa pauta de aprofundar, né, e definir os prazeres da vida, exatamente nesse pilar, né? Saúde, família e trabalho. E o trabalho é realmente um dos prazeres da vida, né? E eles até falam quem traz aqui alguns exemplos, tudo bem ser, tem que ser até, né? Que é da onde vem muitas vezes o nosso senso de utilidade, e muitos dos nossos aprendizados e muito daquilo que a gente pode entregar também.
mas é colocar e dar o peso devido a cada uma dessas coisas, né, Fátima? Às vezes a gente Sim. inverte essa ordem ou esse peso, vamos dizer assim, né? Isso é muito bom. E aí, vem para um capítulo específico que ele fala do fluxo, né? E é um dos que eu mais gosto, mas assim, o que que é? Né? Estar no fluxo, ele fala que é valorizar esse aqui agora, então ele vem nessa construção e reforça, né, o quinto passo, que é estar no aqui agora. E o fluxo é essa valorização, essa compreensão, esse entendimento. E aí eu te pergunto, por que que isso realmente importa? Né? E como a gente pode fazer para estar no fluxo, ou para entrar no fluxo, ou para continuar no fluxo, né? Qual é a dica aí que você tem É, para dar para gente? então, é, eu até comentei com você, né, nos bastidores, que a gente sempre fazendo uma comparação, nosso trabalho não tem jeito, a gente, né, dentro de casa, né, tudo isso. É, eu, quando faço, por exemplo, o pavê do final do ano, que eu só faço esse pavê no final do ano, só, entendeu? Porque é como se fosse a cereja do bolo. É um pavê de pêssego. Eu não sou excelente na cozinha, mas eu faço com tanto amor e carinho que a família toda espera esse pavê, né? Então eu tenho que fazer. Então, esse ano, de, esse pavê, né? A minha filha, a minha outra filha mais velha, ela está em outro país, né? E assim, eu sempre faço esse pavê para ela também. Pensei em me emocionar, desculpa. Isso é Bem, fluxo, faz é, parte do fluxo. mas é isso. Manifestar o E aí, sentimento. isso é live, isso é verdadeiro, isso não é maquiagem. E aí, é você fazer sempre aquilo que te faz prazer, mas que você vê a alegria no outro. E aí, dentro desse fluxo, eu tive uma médica que me pediu ajuda para cuidar de uma tia dela que não estava no Rio. Ela estava com uma lesão por ela estar deitada há muito tempo. E essa lesão ela estava em São Paulo. E eu falei, mas doutora, como é que eu vou cuidar dessa? Eu sou uma pessoa sinestésica, eu tenho que pegar lá. Fátima, eu preciso da sua ajuda. Eu não sou especialista em parte de. Eu tenho conhecimento, mas eu busquei ajuda. E dali eu tracei toda uma conduta, um roteiro para cuidar dessa lesão, né? Através de WhatsApp, né? Mandava foto, doutora, hoje tem que fazer isso. Aí ela mandava para acompanhante. E aí se foi. E aí depois ela falou, olha, melhorou bastante, tá? Mas a doença dela era uma paciente terminal, mas eu fiz o meu melhor para ela. E aí, passado um tempo, o que eu quero dizer com isso? Que o fluxo você não tem que esperar a recompensa financeira e nem o reconhecimento, ele vem. Você tem que estar feliz com aquilo, né? E aí, a prioridade disso não está em você dizer assim, não, só vou dar se eu tiver uma recompensa, né? Só vou dar se eu tiver isso. Um belo dia eu estou no trabalho, ela chega com uma caixa e ela falou, para você, um presente. Nossa, eu achei lindo. Não sei se vocês conseguem ver. Ai, que lindo. É uma tigela. E essa tigela, e os japoneses, eles priorizam muito a tigela, né, que para eles é um objeto de muito valor. Os reis, antigamente, ficavam tristes, né, as pessoas importantes lá, né, do governo e tudo, se eles ganhassem tigela, era a maior felicidade, mas se eles ganhassem um prédio maravilhoso, né, um bem material que não fosse a tigela, eles ficavam tristes. E aí, na hora, eu peguei o trecho do livro, que está na página 107, né, no terceiro parágrafo, né, eu vou ler ele aqui rapidinho, tá, Rê, que eu achei importante. É. Estar em estado de fluxo é importante para tornar seu trabalho agradável, mas, ao mesmo tempo, a atenção aos detalhes precisa existir para melhorar a qualidade do que é executado. E aí eu mandei para ela, falei, doutora, muito obrigada pela essa tigela. Hoje eu sei o qual ela é japonesa, tá? Eles sei que chama, né, de origem japonesa, né? E eu mandei para ela, falei, nossa, eu ganhei um presente que fiquei feliz, agora eu fico mais feliz porque eu sei o quanto que esse presente tem valor para quando a senhora me deu, porque à distância eu consegui ajudá-la, né? E ela queria me pagar, eu falei, doutora, eu não quero R$ 1 da senhora, pelo amor de Deus, eu quero sim que a senhora, que eu faça isso, traga um prazer para mim.
Então, eu quis trazer isso. E outra coisa importante, que também fala no livro, né? O ego não tem que fazer parte disso. O ego tem que estar longe, sabe? Ele não faz parte disso. Então, quando eu ganhei essa tigela, eu contei para minhas amigas, eu ganhei uma tigela, não sei o que, não sei o que lá, porque eu fiquei feliz. Tá? Faz parte do meu Natal. Todo Natal, vocês vão ver lá, pode olhar. Todas as fotos tá a minha tigela lá, eu não tiro ela de lá. Hoje, ela vai estar lá, mas ela vai estar com outro significado. Então, essa parte do fluxo primeiro tem que ser, você tem que olhar para aqueles são fluxos para a sua vida. E, claro, depois as pessoas vão olhar, o que vai ser o fluxo aqui? Aí eu peguei um livro da Renata, a Renata me deu, eu vou ler, e talvez aquilo para mim, eu vou pegar o que tem a ver comigo naquele momento, entende? Então, quando eu pensei na tigela, eu falei assim, gente, eu vou falar. Até falei, Renata, tem como a gente compartilhar aqui? Mas acho que ficou bom, né? Deu para... Ótimo, deu para E ver o bem a tigela. pavê, e o pavê, como diz minha cunhada que está aqui, Bertiane Ribeiro, adoramos a briga. E quando eu não faço, claro que eu sempre fiz, né? O meu sobrinho Benison, ele, poxa, o que eu faço? Eu falei, então, Berta, leva para ele. Ele me veio, né? Porque ele não pôde vir. Pega um pedacinho e ele leva, né? Se for o caso. Mas eu estou devendo ir lá em Minas Gerais, Viçosa, para poder fazer o Então, pavê para ele. esperando, tem que ter o café, né? Fátima, na vida, nós às vezes nos enganamos sobre quais são as nossas prioridades e o grau de importância delas. A gente estava falando sobre o peso e o valor de cada coisa, né? O que você tem para falar sobre isso? Renata, eu falei um pouquinho no anterior, que eu aprofundar, né? Que a gente falou, então eu repito, eu só vou repetir. Saúde, família e trabalho. É isso, sabe? É não acreditar que hoje, né, nós temos aí nas plataformas digitais coisas que você fica passando o dedo e você perde horas ali. Então, aproveita conteúdo de valor para aquilo. Meu filho mais novo, ele está começando, né, já tem um tempo, ele joga, tem 20 anos, ele é conteudista, né, ele sozinho, um belo dia ele começou a montar as coisas, ele faz jornalismo, e ele começou a ganhar algumas partes financeiras, tudo, eu comecei a ficar preocupado, bem, se eu não estou dando mesada, a irmã não está dando, o que está acontecendo? Aí você já fica doido. Aí mandei a irmã pesquisar, fazer um hack dele. Ele, mãe, então, mãe, eu estou fazendo isso, isso e isso, mãe. Eu estou ajudando pessoas dentro do que eu faço a mostrar, né, dar visibilidade dentro da parte esportiva daqueles menos favorecidos. E eu falei, meu Deus do céu, é dele, o mérito é dele. Mas, claro, ele teve exemplos. E quando eu falei de família, o que eu estou olhando para dentro de casa? Então, esses dias ele foi a instituição que ele faz faculdade, tem um projeto que é comunicação, que você vai num local de caridade, né? E ele foi lá, levou, né, o material lá e tudo, o produto, né, de cesta básica. Aí eu falei assim para ele, poxa, não vi uma foto, uma coisa você lá, né, tudo. Ele, mãe, a gente não pode tirar foto. Eu falei, não, não, eu estou falando de você no espaço, para você se sentir pertencente àquilo, para a sua vida, para quando você olhar, você ter isso na sua carreira. Nossa, eu de alguma maneira, ele, pô, mãe, nem pensei nisso. Aí eu falei, então pense. Ele, não, deixa comigo, já vou, é isso, entende? É às vezes, porque é um jovem, quer dizer, um jovem, um futuro promissor, eu não tenho dúvida disso. Mas nós, como pais, ou responsáveis, ou tios, ou amigos, podemos dar, né, um spoilerzinho ali, dar uma dica, aí vem a experiência de vida, né, Rê? O que a gente aprendeu. E é que eu digo, não quero e não desejo ensinar ninguém pela dor. Aprendi muito, não sou vítima, não posso me deixar ser vítima dessas tipo de adversidade da vida. É bem isso. Como é importante a gente realmente descobrir aquilo que realmente importa, o nosso propósito de vida, né? A gente, de uma forma ou outra, pode agregar isso que você estava falando em relação ao próprio trabalho, que é desenvolver no nosso trabalho ou procurar que você possa fomentar essa filosofia de vida que é impactar positivamente a vida de outras pessoas, né? E quanto que às vezes é um detalhe, é um exemplo, é uma dica que pode fazer toda a diferença. Bem isso do você está trazendo aí frente a esse exemplo do seu filho. Bom dia, Paulo, seja bem-vindo. Que alegria ter você aqui com a gente. E aí, Fátima, vamos falar sobre a felicidade. Antes da gente chegar aí nos últimos 10 minutos da live, né? Vamos para as frases do nosso autor, mas sobre a felicidade. As pessoas costumam ver certas coisas da vida como necessárias para a felicidade,
quando na verdade não são. Então, quem traz muito essa questão assim do ter ao invés do ser, né? De não saber o que realmente importa. Então, quantas vezes a gente dá um valor excessivo para algo que não deveria ser, né? Ou não é o mais importante. Como que você explica isso e dentro do universo de exemplos aí que você está trazendo para a gente, como que você pode ampliar essa nossa visão e a nossa própria conduta sobre a incansável busca pela felicidade? Assim, né, eu até, como eu falei para a Renata, me dá um friozinho na barriga, né, de você falar numa tela. E aí eu fiz sim, gente, eu fiz o meu resumozinho, tá aqui, né, porque a gente poder fazer um roteiro, para você seguir um script, para você ter uma contextualização para quem está nos ouvindo, né, e ser mais objetivo e direto. Então, assim, quando você percebe a humanidade, né, olhar para a sua humanidade, olhar para a do outro, você precisa entender se aquele momento é feliz para você. Lembra que eu comentei que quando eu vejo, chego do trabalho e eu vejo uma pessoa mexendo no lixo do meu condomínio, tirando aquilo que é o fruto do alimento dela, aquilo me deixa muito triste. Então, a minha felicidade é buscar naquilo que ela está buscando para ela, que, gente, que bom que tem um montão de coisas aqui que eu vou aproveitar, que hoje eu vou ter mais alimento na minha mesa. Mas eu quero que ela busque a felicidade dela, mas não daquela maneira. Entendeu? Porque ela pode se machucar, ela pode se cortar naquele lixo. Então, a felicidade ela é subjetiva, né? A gente já sabe que cada um tem um. Então, assim, às vezes o que é felicidade para mim é ter um carro na garagem. Eu tive um carro na garagem, com o esposo. E fala assim: você não quer dirigir? Não gosto, não gosto de dirigir. Nunca gostei. Tem gente que fala: eu amo dirigir, é o relax. Não gosto, né? Tá aqui, uma coisa que não me faz feliz é por dirigir. Mas eu gostaria que a felicidade não demandasse muitos esforços da gente, sabe? Porque às vezes, para você buscar a felicidade, você tem que depender do outro, né? Para você ser feliz. E aí você tá as pequenas coisas você pode ser feliz. Então, por exemplo, eu adoro ficar dentro de casa. Eu gosto. Eu amo ficar na minha salinha vendo meu filmezinho ali. Eu gosto. O meu esposo que fala: mas eu achei de se socializar. Eu também socializo. Mas lembra que eu falei sobre estar com pessoas que vão agregar valor? Não aquelas pessoas que com energia negativa. Eu converso muito com a minha colega sobre isso, né? Sabe, aquela pessoa que fala: tudo bem, eu vou trocar energia com aquela pessoa. Mas se aquela pessoa não tiver um coração aberto para querer, Renata, eu sinceramente, eu tenho que olhar para mim, porque senão eu acabo ficando doente. E aquela coisa, eu me importo muito com o outro, o problema do outro. Uma vez você falou isso nessa live, e falou até comigo, porque eu te pedi ajuda para algumas coisas. Fátima, é ela, ela, o problema está falando: mas eu quero ajudar. Não, ela precisa ser ajudada, entendeu? Ela precisa entender que precisa de ajuda. E aí eu quero sempre estar arrumando, ajudando o outro. Então, uma bate-papo com amigas, né? Quando fala assim: você foi no salão, eu moro em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Você foi no salão tal, você pagou X. Ah, mas você podia ir no salão tal da Zona Sul. Olha, vou te falar uma coisa. Quando eu saí do salão, que eu olhei meu cabelo, eu me senti realizada. Quando meus filhos olharam, falaram: nossa, mãe, você tá uma diva. Quando meu marido ficou com os olhinhos brilhando, os meus amigos, verdadeiros amigos, né? Porque eu não fico blindada, sabe? Eu não tenho amigo. Eu vou de corpo e alma, eu me abro. Só que algumas pessoas falam assim: vai devagar, porque às vezes as pessoas têm uma negatividade que pode. Então, assim, quando a pessoa fala assim: nossa senhora, mas que mulher é essa? Gente, adorei. Mas eu não estou querendo dizer de pessoa de alto escalão, não. Eu estou querendo dizer de alto escalão. Estou querendo dizer pessoas mais simples do mundo, entendeu? A pessoa que retira o lixo da minha sala, da onde eu trabalho, da pessoa, entendeu? Então, assim, você dá valor a isso. Então, para mim, a felicidade, ela tá naquela expectativa que você não esperava, mas que veio. Sabe, eu tenho uma expectativa de eu gostar do meu cabelo. Então, eu saí do salão, amei meu cabelo, em primeiro lugar eu tenho que amar, mas eu não precisei ir para a Zona Sul, é isso que eu quero dizer, entendeu? Então, nesse ponto sobre a felicidade, é isso. É você dizer, a minha cunhada que está falando assim: nossa, olha o seu óculos, a cor do seu óculos, tem a ver com o seu cabelo. Você já parou para pensar nisso? Eu falei: você sabe que não, menina, combina. Então, é para a vida, sabe? Então, as roupas, né? Alguns projetos que você tem, a cor que você começa a ver, o que você quer de projeto de vida. E eu falei: o que eu falo, quando você tem pessoas que agregam valor, elas te dão uma pílula de conhecimento para você olhar que às vezes é invisível.
E olha como os passos se integram, né? Isso é estar no fluxo, isso é ser liberta, né? É ser liberdade de ser quem você é, de confiar em quem você realmente é, né? Ô, De Rê, olhar pequenas coisas, de viver o aqui e agora e a mais autêntica ela se manifesta. e a última coisa aqui, falando sobre felicidade, é, e aí tem a ver com você, é eu receber uma carta de uma amiga que toca o coração. Lembra da carta que você me mandou? Ai, ai, ai. É, De fatinha, né? nossa, é isso, felicidade. Acabei aqui a minha parte. Agora depois tem uma finalização, mas é Bom, isso. a gente vai agora, vou citar aqui algumas frases e aí você vai comentando do autor, até porque a gente está aí, como eu falei, uma hora parece muito, mas a gente só tem 5 minutos Ok? agora, né? Então, assim, ó, quem ele fala pra gente assim, você pode ter Ikigai, um valor pelo qual viver, sem necessariamente ter que se provar assim. Você pode ter uma vida feliz, integrada e ativa. E isso basta a você, não é o que o outro pensa, o que o outro acha, o que o outro fala. Ó, o pessoal está colocando aqui, Fátima, muita gente elogiando, gente, agradecendo a live, falando que é maravilhosa. Aí o Ismael tá trazendo aqui, ó, felicidade é também amar e ser amado pelo próximo. Maravilha, né? O quanto que isso representa a nossa realidade. E o Ken, o autor, ele traz para gente, você pode literalmente transformar a sua vida. Você pode viver mais, ter boa saúde, ficar mais feliz, mais satisfeito e menos estressado. Viva mais, e principalmente seja mais realizado com a sua vida. E eu vou falar infelizmente, mas na verdade é felizmente, infelizmente pelo período, né, e pela criticidade com que a gente viveu a pandemia, mas felizmente porque quanto que a pandemia nos mostrou isso, né? A dar valor ao que realmente importa, a ver que a vida é um sopro, muitas coisas, muitas vezes a gente está correndo atrás do próprio rabo, com, né, expressão, mas o quanto que isso é irrelevante para frente ao que realmente importa na nossa vida. E aí ele fala: faça a alegria das pequenas coisas funcionar para você. A coerência e um senso de objetivos de vida é o que importam mais. Fala sobre isso, Fatinha, porque eu sei que você tenta e constrói, né, e manifesta uma vida coerente, né? Tenta ter essa, às vezes, óbvio, como todo ser humano erra, falha, tem as suas dificuldades, mas o quanto que essa alegria das pequenas coisas funcionam para você tentando viver essa coerência entre quem você realmente é e os seus objetivos de vida. Na verdade, lá no início, né? Meus valores são inegociáveis, né? Então, eu tento, né, dizer o seguinte: eu posso falar, mas a forma de eu falar. Então, com o tempo, eu fui vendo que eu posso pedir a mesma coisa, mas de uma forma mais amena, mais calma, porque ninguém vai ser igual a mim. Ninguém está no mesmo loop que eu. Então, aos poucos, eu fui pedindo feedback. Gente, cobrei demais? Não gostaram? Então, eu sempre fui uma pessoa aberta. Então, chega para mim, eu brinco de sala da justiça, né? Me chama na sala da justiça e fala para mim onde eu errei. Agora, não fala de mim nos corredores, porque as pessoas que me conhecem vão chegar até mim e vão falar. Isso me entristece, né? Porque caramba, eu fui lá, eu dei o meu melhor, a pessoa chegou, me pediu minha ajuda e está falando de mal de mim, mas é isso, a vida é isso, né? E eu me incomodava muito com isso. Então, hoje, principalmente no meu trabalho, naquilo que eu tenho de propósito, eu estou aprendendo a dar valor àquilo que eu acredito e que as pessoas que realmente conhecem a minha essência sabem que o mercado de trabalho está com falta de profissionais como nós, né? O mundo está com falta de pessoas como nós, que queremos realmente transformar, como disse aqui meu esposo, né? Ter compaixão, olhar para o próximo e não ir para uma rede social e dizer: olha, estou doando, tá fazendo isso. Não é isso. Eu quero fazer nos bastidores. Eu falo o seguinte: eu quero estar nos bastidores, eu quero vocês na plateia. Mas respeite quem está nos bastidores. Porque para eu chegar onde eu cheguei, não foi fácil, né? Foram noites e noites de sono, né? E assim, é meu, isso é meu, é de cada um. Mas é isso que eu boto como propósito para vocês. Bom, e aí a gente vai finalizar citando o Ken, né, o criador do livro. Esse é o livro dessa semana, com a
queridíssima e profissionalíssima Fátima, minha amiga do coração, Somos. mesma distância, né, Fatinha? Então, quem fala assim, que a felicidade vem da aceitação do eu. Celebre quem você é. Independentemente do que aconteça, você consegue percorrer os caminhos difíceis da vida. Isso que a Fatinha acabou de trazer para a gente. Nós precisamos de evolução, não de revolução. Quando você repara nos pequenos detalhes da vida, nada, quando você repara nos pequenos detalhes da vida, essa importância das pequenas coisas, nada se repete. Cada oportunidade é especial. Viver em harmonia com as outras pessoas, com o ambiente é essencial. E aí, Fatinha, eu quero te agradecer, pontualmente 11 horas, por essa oportunidade, pela indicação desse livro, livro de cabeceira, como você falou, né? É livro que se lê em uma semana, livro fácil, didático também, parece que você está conversando com o autor, e que a gente consiga seguir em frente, levando o nosso Ikigai, espalhando Ikigai pelo mundo todo, né? Pelo fluxo do universo. Rê, Pode falar. eu queria só fechar uma frase que eu vi, né, num determinado canal, né, plataforma, que tem tudo a ver comigo. Eu tive um diretor que ele disse assim para mim, antes de eu ser enfermeira, eu estava iniciando, ele disse assim, você é uma sueca baiana. Porque, né, porque sou loira, né, e tudo, mas que você é baiana porque por onde você faz, você espalha seu sorriso, parece que você acende a luz. E aí, essa semana eu vi uma frase do Geraldo Rufino, que ele diz assim, o seu sucesso é medido pela quantidade de pessoas que sorriem quando ouvem seu nome. É isso. Obrigada a Obrigada. todos. Gratidão. Beijo grande a todos. Ótimo fim de domingo, uma semana maravilhosa. E domingo que vem a gente volta com mais uma live do livro. Obrigada, Fatinha. Você é Tchau. maravilhosa, como Beijo. sempre. Beijo. Tchau, tchau.